Olá, eu sou Vinícius Vital de Oliveira e junto com Michele Ribeiro Rocha, Morgano Vitor Rocha, Evelyn Amorim Dias Passos e o nosso orientador Iramilton Figueiredo Moreira, desenvolvemos a pesquisa Avaliação do Bem-Estar e da Funcionalidade Física de Pacientes com angioedema hereditário atendidos no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes em Maceió, Alagoas. Inicialmente, eu gostaria de trazer alguns conceitos com relação à doença básica que norteou a nossa pesquisa, que é o angioedema hereditário. Trata-se de uma doença genética rara, com herança autossômica dominante, caracterizada pela deficiência quantitativa e ou funcional do inibidor de C1 esterase, C1-NH, o qual regula a via clássica de ativação do sistema complemento. É importante entender que baixas concentrações dessa enzima resultam na formação desordenada de substâncias vasoativas, como a bradicinina, que é a principal mediadora do angioedema hereditário e responsável pela geração do edema. Diante disso, clinicamente, essa doença ela pode ser caracterizada por um edema não inflamatório, recorrente, autolimitado, assimétrico, não pruriginoso e deformante, e que pode acometer diversas localizações do corpo, preferencialmente a região subcutânea da pele, o trato gastrointestinal e o trato respiratório superior. Além disso, devido à incapacidade de prever as crises e a possibilidade de se tornar fatal, trata-se de uma doença que pode comprometer severamente a qualidade de vida do seu portador, de modo que os aspectos de bem-estar e da funcionalidade física se destacam negativamente. Desse modo, tornou-se essencial a avaliação desses aspectos para uma melhor compreensão da qualidade de vida dos portadores dessa doença. Como objetivo, nós buscamos avaliar a influência do angioedema hereditário no bem-estar e na funcionalidade física dos doentes assistidos no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes e, assim, os impactos em suas atividades diárias e laborais, uma vez que as limitações físicas impostas a esses pacientes as afetam diretamente. A metodologia trata-se de um estudo quali-quantitativo transversal com pacientes portadores de angioedema hereditário com e sem déficit em 1NH, acompanhados no ambulatório de imunologia clínica e alergia do hospital. A nossa pesquisa ela foi desenvolvida em algumas etapas. Inicialmente, nós fizemos uma revisão dos prontuários, buscando dados sociodemográficos e clínicos desses pacientes, e em seguida aplicamos um questionário de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde, a qual abrange diversos domínios da vida dos entrevistados. Mas para essa pesquisa, nós vamos analisar o domínio 1, referente aos aspectos físicos, o domínio 3, que analisa o nível de independência, e o domínio 5, que corresponde ao meio ambiente. Em resultados de discussão, trago inicialmente os dados sociodemográficos coletados, em que foram entrevistados 8 pacientes portadores de angioedema, com idade entre 12 e 74 anos, uma média de 33 anos e uma mediana de 32,5 anos. 25% dos pacientes eles eram menores de 18 anos, 62,5% do sexo masculino e 37,5% do sexo feminino. E outro dado importante é que dos 8 pacientes, 50% faz uso de alguma medicação para o controle da doença, metade destes profilaticamente e o restante utiliza apenas durante as crises. Com relação aos achados no questionário, no domínio 1, com relação aos aspectos físicos, dor teve um impacto de 78,12%, energia e sono, quase que 50% dos entrevistados foram afetados. No domínio 3, quanto ao no nível de independência, 56,25% dos pacientes relataram malefícios no desempenho das atividades diárias. E, além disso, foi possível observar uma forte relação de dependência dos portadores de angioedema hereditário com o uso da medicação. Dentro da população que faz tratamento farmacológico, 100% se considera dependente do uso de medicamentos e de assistência médica. E de acordo com a análise do quinto domínio, o meio ambiente, o desconforto físico proporcionado pela dor e o impacto negativo nos aspectos biopsicossociais, ele é intensificado pela dificuldade econômica e pelo sentimento de insegurança causado pela doença, uma vez que os subdomínios segurança e recursos financeiros foram os mais afetados, com 45%. Por fim, como conclusão, perceber-se o grau de comprometimento do angioedema em aspectos diversos da vida de seus portadores e, consequentemente, no bem-estar e nas capacidades funcionais destes. Os sintomas e sinais da doença, que incluem dores, edema desconfigurante e alterações do sono, são complicações associadas à doença e que, em conjunto com a dependência de medicação, interferem diretamente na qualidade de vida e nas atividades diárias de seus portadores, e que a carga que a doença carrega consigo envolve não apenas as crises agudas, mas também um conjunto de fatores que prejudicam o funcionamento saudável e fisiológico do ser humano, com danos nas atividades diárias e laborais, afastamento das relações sociais, preocupação excessiva com a saúde e medo constante das complicações dessa patologia. Aqui foram as nossas referências e muito obrigado.